Seja bem-vindo ao meu podcast, Gilmara Pod, um canal de inspiração onde nós vamos conversar com as pessoas, vamos aprender através das histórias delas, o que devemos, o que podemos e o que não devemos fazer. Seja bem-vindo. E o primeiro podcast de hoje, eu vou falar praticamente comigo mesma, porque ela é jornalista, ela é palestrante, ela é escritora, ela tem o mesmo nome que o meu. Estamos aqui com a Gilmara Gonçalves. E aí, Gil, tudo bem? Oi, Gil, tudo bem? É verdade, gente. Sim. A gente se conheceu como mesmo, Gil? Conta aí pro pessoal. A gente se conheceu através da internet. Eu estava no cartório, fui buscar uma informação na internet. Quando eu coloquei meu nome, descobri que existia você. Então, cheguei em casa, depois de resolver toda essa parte burocrática da vida, e te mandei uma mensagem no Instagram, localizei o seu Instagram. Então, assim, eu amo a internet e as conexões que ela favorece. Te mandei uma mensagem, você prontamente me respondeu. E a gente falou por horas naquele dia, por mensagem. No dia seguinte, marcamos um café, que ficamos, acho que umas 3 horas na padaria ali, conversando, Verdade. trocando, transbordando uma na vida da outra, que parecia que a gente já se conhecia desde a da maternidade, né? Gente, é incrível, né, Gil? Porque assim, Gilmara já é um nome Sim, que não é uma Maria, não é uma Paula, não é uma sim, Luciana, não é um nome comum. Agora, quando é Gilmara Gonçalves, porque a gente tem os outros sobrenomes, a gente sim. usa o Gonçalves. Como nome profissional, né? E assim, aí quando a gente foi vendo jornalistas, E aí fomos descobrindo vários pontos em comum. palestrantes, cristãs, Escritora. escritoras. Então, assim, eu me vejo em você. E eu me vejo em você, amiga. E a gente tem uma afinidade incrível. Começou por essa coisa boa, que é dessa ligação pelos nomes. E também somos descendentes de nordestinas. Então, assim, a vida foi trazendo uma outra Gilmara mais nova pra mim. E 10 anos, né, Sim, Gil? exatamente 10 anos, né? 10 anos da nossa diferença, a gente tem trocado muitas experiências. Eu admiro muito você, eu conheço sua trajetória. E hoje eu queria apresentar para o meu público você. Quando a gente se encontrou, a gente ficava falando assim, qual será o propósito, né? Sim. Porque simplesmente é incrível. E hoje eu queria trazer esse propósito para vocês. Eu quero que vocês conheçam a outra Gilmara de mim. A outra Gilmara Gonçalves. A outra. Gente, é incrível. Eu tô repetindo para você entender, ó. Gilmara Gonçalves, é jornalista, é palestrante, é escritora e é descendente nordestino. Gil, conta um pouquinho da sua vida aí pro povo te conhecer. Antes de contar, eu quero te dizer que eu estou muito honrada por esse convite, por ser a primeira aqui no seu podcast, no quase meu podcast, né? Eu estou muito honrada de verdade, é uma alegria estar aqui. E toda essa admiração é muito recíproca, amiga. Assim, eu admiro você, a sua garra, a força que você tem enquanto mulher. E eu vejo o quanto você me inspira e o quanto eu sou grata a Deus. Te falei isso hoje, vou te falar todos os dias. E você é um presente de Deus na minha vida, assim, um presente que São Amém. Paulo me deu. E eu sei que eu posso contar com você, que você está ali. Então, isso é muito bom. É. É, mas toda essa trajetória para chegar até aqui, eu vou fazer 5 anos em São Paulo. Então, quando a gente muda de estado, a gente muda a nossa história, é como se fosse um livro literalmente em branco. Você zera toda a sua vida social, você está longe da família, então você não tem uma amiga, uma rede de apoio, um mecânico para chamar de seu, uma cabeleireira, uma manicure, coisas muito simples do dia a dia que as pessoas não param para pensar nisso, mas quem faz essa mudança não tem. Né? E encontrar alguém que você se espelhe ali, que seja muito parecida com você, que te abrace, te acolha, te receba, é muito bom. Então, A obrigada, amiga. gente tem uma conexão, assim, de chorar juntas, né? De rir muito juntas. E foi Deus mesmo. A gente fica se perguntando o que é. Isso daqui, para as pessoas que estão nos ouvindo, já é algo diferente. E você tem uma história muito bonita, né, Gil, de superação. A sua empresa, os seus filhos. Eu queria que você contasse para as pessoas como sair do Nordeste, vir para São Paulo
E enfrentar esses desafios que você acabou de citar e que não são só esses. Não. E vencer, porque você é uma vencedora, amiga. Olha, eu falei ontem para uma amiga que todo final do ano eu tenho um senso de vitória, assim, vem muito esse sentimento de que venci mais um ano. Não, talvez porque o encerramento de um ano, o encerramento de um ciclo, né, que a gente olha para trás e pensa o que eu fiz esse ano, o que eu construí. E quando eu pago o último boleto da escola da minha filha, juro, sempre quando eu pago a última conta ali de dezembro, eu tenho muito esse sentimento de, uau, venci mais um ano. Porque, na verdade, a minha história de superação que você trouxe, ela não começa com essa vinda para São Paulo. Ela começa há 8 anos, eu estou aqui, vai fazer 5. Quando eu recomecei a vida do zero aos 34 anos. E quando eu falo do zero, meu filho costuma brincar que não, foi do menos 7. Então, eu saí de um relacionamento opressivo, que é tema do meu livro. O meu livro Corpos Musculosos, Almas Obesas retrata isso. Eu li o livro e recomendo. Fala mais devagar o nome do livro. Pena que a gente não trouxe o livro, mas verdade. depois a gente pode falar só do livro, né, Gil? Perfeito, Porque o podemos. livro é fantástico e conta toda a sua trajetória. Mas resume aí para o meu público, que é importante. Perfeito. O livro fala sobre cárceres emocionais. No meu caso, foi voltado mais à parte espiritual, à parte religiosa, tudo que me manteve ali presa. Mas existem vários tipos de cárceres, como o financeiro, vários tipos que aprisionam a mulher em um relacionamento opressivo, violento. E o meu durou 20 anos, ou seja, 2 décadas da minha vida, dos 14 aos 34. E eu saí com 2 filhos e apenas as minhas roupas do corpo e voltei para a casa da minha mãe. Então, para uma pessoa que começou a trabalhar com os 14, retroceder, isso de voltar tinha um peso assim assombroso para mim. Então, mas eu não tinha tempo de sentar e chorar, por exemplo. Eu trabalhava em 2 televisões, fazia outra faculdade à noite de nutrição, então não tinha tempo, tinha 2 filhos e nunca recebi uma moeda de R$ 1 de pensão. A idade das crianças? Hoje, 24 e 14. Lá atrás? Lá atrás, há 8 anos, tinha 16 e 7. Meu Deus. Não, 16 e 6. Né? São 10 anos de diferença. Essa parte de voltar, depois que já está tão estruturada, porque eu conheço a sua vida profissional, voltar para a casa dos pais é algo muito dolorido, não é? Nossa, demais. Assim, além de encarar o término de um relacionamento, embora tenha sido uma decisão minha, mas foi uma decisão que eu também não aceitava. Durante 8 meses, eu passei só para maturar essa decisão, porque, na verdade, por mais que tenha sido muito ruim, eu tinha muito temor de que Deus nunca mais ia me perdoar. Então, eu tinha muito essa crença que também me oprimia, que me deixava nesse relacionamento, que resultou em braço quebrado, resultou em quase perda de um filho, resultou em muitas coisas ruins, físicas, emocionais, psicológicas, financeiras, éticas, de todas as vertentes. Todos os tipos de violência eu sofri dentro desse relacionamento. Então, voltar e morar dentro de um quarto, sendo uma jornalista televisiva, ou seja, você tendo que manter uma imagem de que por fora está tudo muito bem, e não à toa o nome do meu livro é Corpos Musculosos, Almas Obesas, porque eu faço analogia que por fora está tudo muito bem, a gente está muito bem maquiada, a unha feita, em cima de um salto, mas por dentro existe uma alma obesa, cheia da gordura, da opressão, do medo, que leva à morte. Porque a obesidade em si, fazendo essa analogia, ela tem muitas doenças mascaradas ali que ela traz. Não é algo estético. Porque a estética pode estar totalmente aceita do padrão social, totalmente de acordo com o que a sociedade exige e considera bom, considera dentro desse padrão. Mas e por dentro, como estamos? Então, quantas pessoas, Gil, estão nos bancos das igrejas, estão na frente da tela, estão com a foto bonita no Instagram, mas está morrendo por dentro, com a alma morrendo. Então, sair, voltar, regredir para esse lugar. E hoje eu vejo que foi realmente é uma analogia muito usada, muito clichê, mas foi realmente a flecha que foi para trás, para avançar para um alvo, porque eu tinha uma visão de futuro muito clara, eu tinha uma promessa de Deus. Claro, eu tenho que fazer a minha parte. O infinitamente mais de Deus, que é o Efésios 3:20, não é gratuito. Não. Existe um preço para se pagar, um preço muito alto. Mas o maior preço já pagou Jesus, que foi de sangue. Né? Então, eu paguei e pago os preços que eu tenho que pagar ainda hoje. Mas, quando eu olho para trás, obrigada a Deus que foi eu que passei por tudo isso. Porque hoje eu posso ajudar outras pessoas através desse testemunho, dizer, opa, se eu sair, se eu conseguir, cheguei até aqui,
você também consegue. E para uma mulher que esteja também tendo que voltar passos, o que você diria? Volte, respire fundo, recupere o fôlego e vá adiante, porque existe muitas vidas dentro de uma vida. Perfeito, gostei. Existem muitas vidas para ser vivida, não é o fim. Quando é muito difícil, no momento que você está sendo espremido, você conseguir ver o azeite. Você não está vendo, você só está vendo a dor da carne sendo espremida, do espírito sendo espremido. E eu falo no meu livro que a dor alarga as articulações do espírito. A gente cresce. Quer passar pela dor? Não. Quem quer? Ninguém. Eu dizia para Deus, mas Deus, assim, eu sou uma boa filha, eu sou uma boa esposa, fiel, de princípios, de valores, uma boa mãe, uma boa amiga. E sem falsa modéstia, me esforço para ser essa pessoa. Óbvio, com mil defeitos, mas me esforço. E por que eu estou passando por isso? E hoje, quando eu olho, eu falo, uau, obrigada a Deus que foi eu. Por quê? Porque eu já paguei um preço também para a minha próxima geração. A minha filha, ela já não vai repetir, já não vai modelar esse padrão familiar que eu modelei da minha mãe e do meu pai, que a minha mãe modelou. Então, vem de mulheres da nossa geração. A minha filha já não vai modelar. Eu paguei o preço. E glória a Deus por isso. Alguém tinha que pagar. Ainda bem que foi eu, freiei aqui muitas dores. Então, não vai se repetir. O que é que eu diria para essa mulher? Avance. Hoje o número de feminicídio que começa lá dentro de casa aumentou muito. Eu, eu acompanho pela Delegacia da Mulher desde 2009. E eu vejo que agora publicitou muito, mas que isso sempre existiu lá Sim. atrás. E que força você teve para não, porque você disse não ao feminicídio, porque era o próximo passo. Sim, sem dúvida. Você acabou de descrever vários tipos de violência que você sofreu e é o próximo passo. A gente conhece como terminam essas histórias. E eu sei que tem que ter uma força muito grande. Além da parte espiritual, que eu sei que você é cristã, onde você buscou inspiração para sair disso? Olha, Gil, eu não tive. Eu te responderia, não tive essa inspiração, não tive em quem me inspirar, porque ninguém sabia que eu passava por isso. Era tudo muito maquiado, então, corpos musculosos, tá tudo bem por fora. Eu estava morrendo por dentro. Se eu não tivesse sido vítima de feminicídio, eu tinha tirado a minha vida, porque eu tentei fazer isso 2 vezes, porque existia uma alma morrendo. E eu já era mãe, então imagina o nível de desespero, de dor que eu estava passando. Então, assim, realmente foi Deus ali e foi reconhecer. Na verdade, foi um clique de clareza. 2 cliques. O primeiro, reconhecer que Deus não me trouxe para essa vida para o sofrimento. Então, assim, reconhecer que não, eu não posso viver o resto da minha vida sofrendo. Não faz sentido. Não faz. Deus nos trouxe para que fôssemos felizes. Ele já pagou um preço muito alto. O preço de sangue, ele deu o filho dele. Então, que sentido faria eu passar uma vida inteira, 70, 80, 100 anos, que eu vivesse infeliz? E o segundo grande clique foi, ok, me mantenho nesse relacionamento, que é o que mantém muitas mulheres, por causa dos meus filhos. Não quero que os meus filhos sejam filhos de pais separados, sofram bullying, se sintam rejeitados, enfim, qualquer tipo de sentimento negativo que gerasse uma separação. Não queria esse rótulo para os meus filhos. Só que daí o clique foi entender que seria muito mais saudável para os meus filhos viverem em lares separados, porém em lares saudáveis, porque viver em um lar insalubre, onde uma porta era derrubada, um celular era quebrado, vendo uma mãe sendo espancada na frente deles, que seres humanos eu estaria colocando no mundo? Que marido, que futuro esposo, que marido a minha filha ia atrair para ela? Exatamente igual. O Richard já estava com 16? 16 anos. Como que ele vê hoje, que você, eu sei da relação linda que vocês têm, como que ele vê a mulher hoje? Olha, eu acredito que com orgulho. Todos os dias dos pais, ele me dá Feliz Dia dos Pais. Porque, na verdade, eu fui a provedora. Então, assim, como eu tinha uma visão, inclusive sobre o futuro de Richard, eu recebi uma promessa sobre a vida dele quando ele tinha 2 dias de vida. Então, eu disse, você não vai repetir como eu precisei trabalhar aos 14 anos. Até onde eu conseguir, você vai. Eu vou manter. E eu mantive, embora a gente escutasse muita coisa dentro da casa dos meus pais, obviamente, vai trabalhar, vai lavar um carro, vai fazer alguma coisa. E meu filho ali estudando. Eu falei, você não vai fazer, não responda nada. Você vai se manter calado e eu vou suprir até onde eu conseguir. E a Gênesis, que foi a empresa que
que fundamos, eu vendi o carro para investir, porque eu tinha a mesma visão que ele, e só quem recebe a visão consegue enxergar. Então, eu vendi tudo o que eu tinha, que era um carro. E eu lembro que Richard me ligou um dia, quando a gente já estava iniciando, e disse: mãe, pelo que eu estou vendo aqui, a gente vai recuperar o valor, que foi R$ 85.000. Foi tudo que eu tinha, eu investi, tudo. E eu falei: glória a Deus, porque você vai investir em algo, tem um risco, pode dar certo, pode dar muito errado, você ainda pode sair devendo, pode recuperar o que você investiu ou pode dar mais. E a gente fez muitas vezes mais do que esse valor do carro. Claro, nunca é uma linha assim, íngreme da subida, é assim. E haja emoção, coração, estômago para lidar com essa jornada, mas quando eu olho para trás, eu acredito que ele deva sentir orgulho, assim como eu sinto dele, porque somos um time ali, então estamos muito unidos nessa jornada. Você acha que a coragem, ela veio da dor? Sem dúvida. Eu acho que se você pudesse... Gil, se resume em uma palavra. Eu diria que coragem, sem dúvida. É a palavra que me resume. Porque você, pelo assim que eu conheço, e você está contando, você sai de um cárcere e vai para outro. E quando você volta para a casa dos pais, e da maneira que você descreveu, também foi um tipo de cárcere, por exemplo, quando manda seu filho ir trabalhar. Né? É menor do que o outro, mas não deixa de ser um aprisionamento. Na verdade, era uma opressão, e não um aprisionamento, porque eu estava livre para trabalhar, então eu trabalhava manhã, tarde, quando eu não tinha aula, eu estava fazendo uma presença VIP, um ensaio fotográfico, estava fazendo algo que também me remunerasse para eu completar tudo isso, e escrevi meu livro, comecei a dar palestras, fui buscar a cura. Então, eu me tornei coach porque primeiro fui me curar, entender, mas por quê? Porque quando eu chego numa delegacia e me deparo com uma delegada que diz que me conhecia, obviamente, eu era uma pessoa extremamente conhecida na minha cidade, por trabalhar na televisão, enfim, e eu relatar tudo aquilo, a pessoa, claro, tem aquele choque e está ali de frente para uma pessoa esclarecida, convenhamos, né? E dizia: mas por que você ficou por 20 anos? E eu dizia: não sei. Eu não sabia, não tinha uma resposta. Por quê? Por que eu fiquei 20 anos? Naquele momento não tinha, eu não sabia. E eu precisava ter a resposta para esse porquê. Então, eu fui buscar esse porquê. A minha jornada de cura começa aí. Então, quando a gente se cura, muitas portas se abrem. Porque é como se portais se abrissem. Você dá um passo, o universo abre uma portinha. Você dá outro, vai abrindo portais. E você vai logrando, vai alcançando outras vitórias. Mas a coragem veio muito também desse desejo de entender o porquê. O contrário de coragem é o medo, né? E é você não querer viver aquilo, não querer sair disso. Aí você falou de suicídio. Como foi? Eu prefiro não entrar em detalhes disso, porque a gente entra num lugar de uma... Não dói mais, nada disso dói mais. Falar disso tudo não dói mais. Mas é tão o fundo do poço que eu prefiro relatar que lá tem uma molinha. Subiu! Cheguei lá. Subiu. Sim, subi. Hoje em dia, agora janeiro, nós vamos estar trabalhando muito o janeiro branco, né? Que são as doenças mentais. E eu acredito muito assim, que as doenças mentais, elas não acontecem, elas vai adoecendo. E para chegar nesse nível de falar, ou eu saio de cena de vez, ou eu saio dessa vida, é muito complicado. E que recado você dá, por exemplo, para a pessoa que agora, por exemplo, está querendo fazer o que você, graças a Deus, não fez, que é o suicídio? Pare agora. Porque você tem uma vida. Como eu disse e repito, existem muitas vidas dentro de uma vida. O que talvez você acredite que seja o fim, seja só a pequena etapa, o pequeno passo que você precisa dar para uma terra prometida, para algo muito melhor. Porque quando eu olho para trás e vejo tudo que eu passei, até onde eu cheguei, claro, não foi pela força do meu braço, nem pela minha capacidade intelectual, eu não tenho como excluir Deus da minha história. Ele me trouxe até aqui, mas eu precisei pegar pelo meu bracinho e dizer: vamos. O meu corpinho não queria sair dali. Então, parece que o nosso corpo ele quer ser alimentado para a dor, para permanecer na dor. Mas você tem que se pegar pelo braço, mesmo sem querer sair desse lugar. É uma decisão sair. E a importância de ter pessoas próximas que te ajudem, porque quando você não tiver nem forças para ter força, vai ter alguém que vai lá e vai dizer: saia daqui. Quem foi sua rede de apoio?
Eu tenho uma amiga, que inclusive vim falando com ela aqui no caminho. Eu cito ela no meu livro. Nós somos amigas desde a época da faculdade, que é a Maristela. Ela é jornalista também, nossa colega. E ela foi a pessoa que segurou a minha mão e disse, eu estou com você. Então, é a pessoa que me ama, mesmo sabendo das minhas sombras, sabendo dos meus medos, porque sim, eles existem também, e que está ali me encorajando, e que quando eu estou aqui demorando nesse lugar, ela me puxa para sair dali. Mas eu digo que eu sou especialista em fazer limonada. Quer uma limonada? Fale comigo, porque é sobre pegar o limão que a vida te dá. Você pode lamentar, ai, que limão amargo, que limão terrível, nossa, ai. Você pode dizer, peraí, o que eu vou fazer com ele? Já tenho o bendito limão. Não merecia ter. Não comprei, não pedi para ter. Ok, fruto da minha escolha. O limão vai parar na minha mão. Eu sou autorresponsável por ele. Alguma coisa eu fiz, escolhi, algum passo errado eu dei. Agora, o que é que eu vou fazer com esse limão? Uma limonada. Então, dessa minha história, eu escrevi um livro, eu ajudei mulheres, ajudei mulheres a se libertarem. Até hoje, recentemente eu fiz uma reunião com uma pessoa que mora na Itália, uma mulher, e a gente ia falar sobre um tema de trabalho. Ela disse, olha, antes eu preciso dizer que estava arrumando minhas coisas, encontrei seu livro recentemente, reli, e o quanto ele falou comigo. Ai, que de novo. legal. Então, assim, isso já valeu. Se só verdade. fosse esse testemunho, já teria valido. Mas quantas vidas foram tocadas através disso? Me tornei palestrante, me formei em coach, ajudei várias pessoas a saírem desse lugar, desse ponto A, irem para um ponto B, descobrirem, furarem uma bolha, porque o extraordinário está justamente do outro lado da bolha. Só que você tem que ter coragem para furar. E quais hábitos, assim, você acha diariamente que te faz se manter nessa vontade de sempre vencer? Quais hábitos diários? Ou como que é? Como que você determina para permanecer nessa vibe boa de não voltar, mas de prosseguir? O entendimento de que, primeiro, eu tenho que cuidar da equilibrista, porque senão não tem pratinho certo. Lascou todos os pratinhos. Então, assim, eu tenho que cuidar da equilibrista. O que é que eu primeiro tenho que fazer por mim quando começa o dia? Treinar. Fazer uma atividade física. Porque isso não é só do corpo que eu estou cuidando. É a terapia, é o senso de merecimento. Aquele momento para mim, ai, o mundo parou aqui. 1000 problemas. Mas primeiro a equilibrista para que eu possa equilibrar os pratinhos. Mãe, empresária, amiga, a vida social, todos. Eu preciso cuidar de mim. Então, esse é um hábito assim que eu criei há muitos anos e que é inegociável. Inegociável. E outra coisa que eu considero que é fundamental é o senso de gratidão. Porque eu posso olhar para todas as cadeiras que estão vazias, e tem um monte, mas eu prefiro olhar para as cadeiras que estão preenchidas. Então, tudo que eu já tenho. Eu tenho uma casa, uma cama quentinha, um corpo perfeito, todo mundo tem saúde na minha casa, temos comida na geladeira, comida na mesa. Tem uma mesa. Porque quando eu comprei esse apartamento que eu moro hoje, não tinha mesa, não tinha móveis. Imagina, eu saí de casa com roupa. Minhas roupas, uma mala. Eu vim para São Paulo com malas de roupa. Não tinha nada. Então, você comprar um imóvel, você ter mesa, você ter comida para pôr à mesa, você ver seus filhos sentados comendo. Então, esse senso de gratidão, de olhar as cadeirinhas que já estão preenchidas, me fazem ter força para continuar. Porque, veja, se eu já cheguei até aqui, posso ir até ali. Posso ir mais um pouquinho. Já cheguei até aqui. Só que outro ponto, que eu acho que, citando como o terceiro, eu não digo eu posso ir mais um pouquinho. Porque aí eu entendi que Deus me deu espírito de ousadia e não de temor. Então, assim, eu olho que eu posso ir lá, muito adiante. E aí isso renova, sabe? Renova a força de fazer. Eu posso, já cheguei até aqui, veja, com nenhuma ferramenta. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Quando você decidiu sair lá da casa dos seus pais, você veio para onde aqui em São Paulo? Já veio direto Já morar? vim direto para Alphaville, para o mesmo lugar que eu moro hoje. Hoje eu moro em Conta outra essa unidade. história, que é muito bonita. Eu saí de um quarto Isso. que tinha 2 camas, 2 guarda-roupas da minha mãe. Não é que a gente não trouxe a foto. Era. 2 araras, porque como eu era apresentadora de TV, eu ganhava muita roupa de uma marca muito querida, que me acompanhou durante muito tempo, e eu não tinha onde botar. Então, a minha outra amiga, que é dona de uma marca fitness, que até hoje é super minha parceira, me vendeu 2 araras, que ela não tinha mais interesse, e eu pendurava minhas roupas ali, sapatos no chão. Então, eu saí desse lugar para hoje morar onde eu moro. Você conhece, e fruto de muito trabalho. Não cai do céu. Então, essa coisa de que, né, não, é fruto de trabalho duro, muito trabalho duro, horas e horas, madrugadas e madrugadas, noites viradas, mas o resultado vem. Por que São Paulo?
Na verdade, eu sempre dizia que São Paulo eu nunca moraria. Eu tenho uma amiga aqui há muitos anos, há 16 anos, e ela dizia, ai, Gia, só falta você vir morar aqui, porque eu vinha fazer congressos, cursos, treinamentos, já tive uma loja de roupa, então vinha comprar aqui. Então, sempre estava aqui, mas nunca pensei em morar nesse lugar. Até eu falava assim, moraria no Rio, que tem praia, mas em São Paulo, nunca. E, na verdade, São Paulo que nos abraçou, que nos convidou. E eu só vim quando Deus falou que era para vir. Eu nunca fui empolgada. Vou morar em São Paulo, não. Nunca fui empolgada com isso, ou com morar fora. Nunca tive essa empolgação. Sempre eu preciso ver o chão ali. Deus disse, agora vai. E eu vim, e até que ele sustentou. E quando algo ali balança, que eu digo, e agora? Eu falei, ele me trouxe, ele me fez atravessar o rio, não vai soltar minha mão do outro lado da margem. Agora eu vou subir a montanha. Tudo bem. Essa parte espiritual em você é o que te impulsiona? Sem dúvida. Na verdade, é o que me mantém de pé. Porque se não fosse Deus, eu não estaria mais aqui, não tinha nem vida mais. Então, não tem como não reconhecer isso e não ser grata por isso. Uhum. Não tenho como abstrair isso ou deletar isso da minha história. Entendi. A disciplina é algo muito latente, as pessoas querem vencer. O que você deixa de recado de disciplina para essa mulherada que está te ouvindo? Não só as mulheres, né? Que tem homem também nessa rede. Mas o que você deixaria de disciplina? Como que essa disciplina pode influenciar para chegar onde você chegou? Eu acho que tem um passo atrás, Gil. Antes da disciplina, tem a identidade. Primeiro, você tem que saber quem você é. Porque quando você sabe quem você é... Ninguém te segura. Ninguém te segura. Então, assim, porque nem todos os dias você vai conseguir ser disciplinada. Às vezes, o dia corre pela minha mão, não consegui fazer metade das coisas que eu me propus. Porque, enfim, vários fatores externos que ficamos sem energia aqui em São Paulo. Um dia perdido. Porque E aí? sem Como computador, foi? sem internet. Porque você trabalha essencialmente com isso. Exatamente. Fui fazer coisas que não dependiam da internet. Fui arrumar meu closet, fui fazer coisas, adiantar coisas, E a organizar cabeça? coisas. O que eu posso fazer? Você aceita. Aceito. Inclusive, eu conversei muito com a minha filha esses dias sobre isso. Ai, mas eu não almocei, agora eu vou comer o quê? Você tem a opção de comer lanche no dia da energia, porque tudo hoje é elétrico, você depende de fogão, tudo micro-ondas. Você tem a opção de comer lanche, tomar um leite, um suco, comer coisas prontas, ou, não, mas eu quero comer meu almoço, então você tem a opção de comer frio. Ai, não queria, então. Você tem que aceitar, porque você tem os fatores externos, as coisas que não... O que é que está no nosso controle, na verdade? Absolutamente nada. Então, foi um dia de trabalho que eu não consegui fazer absolutamente... A partir de 1h30 da tarde, quando faltou energia, não consegui fazer mais nada. O que é que eu posso fazer? Mas ninguém conseguiu fazer mais Ninguém nada. conseguiu. Então tá tudo certo, tá 0-0. Não, Né? mas, sabe, Gil, nem é olhar o outro. Ah, e o outro não conseguiu, então tá no 0-0. Não, porque, veja, se tem uma coisa que eu adotei, foi aquele tampão que o cavalo usa, não sei o nome, que só olha pra frente. A cela. Não, Né? que coloca aqui no chama? olho. Não Existe sei. o nome. Existe aquilo em mim aqui. Eu não olho para o lado, ou pelo menos me esforço para não olhar. Primeiro porque não tenho tempo. Olhar pela janela, a vida da coleguinha. Está fazendo o que não tenho tempo. Porque já tenho que olhar para mim em muitas áreas. Muitos pratinhos. Se eu for olhar, derrubo os meus pratinhos. Então, assim, já não tenho tempo de fazer isso. Mas, quando eu falo um dia perdido, no sentido de não produzir. E sim, tá tudo bem. O que eu posso fazer? Aí você foi fazer coisas que a gente nunca tem tempo para fazer. Exatamente. Que a gente Tive precisa. tempo. Exatamente. Se você fosse definir sua trajetória em uma palavra, a trajetória toda, ou numa frase, o que você deixaria para as pessoas que estão te ouvindo? Assim? Resiliência. Sem dúvida. Eu tinha todos os motivos para ser frustrada, infeliz, amarga, mal amada. É tudo o contrário isso daí que você é, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, estão gostando do nosso podcast? A gente volta já já. Tá bom, Gil? Tá ótimo. Tá. Ô, Gil, essa história ela é muito importante para quem está nos ouvindo, porque eu sou sua amiga, claro que eu conheço, mas assim, ela é rica, né? Ela é muito rica nos detalhes, na determinação, como você se definiu, na resiliência. Tudo isso é muito importante nos dias de hoje, porque a gente está sem referencial. Hoje, olha para onde? Quando eu te perguntei para onde você olhou para sair daquilo, você não tinha outra alternativa. Você não tinha alternativa, tinha que seguir. E assim, o que te move hoje, né? Olhando o seu passado, um presente que, graças a Deus, é favorável, o que te move?
Gil, você, inclusive, na sua pergunta, você já respondeu. A minha própria história me move. Então, a minha própria motivação está na minha história. E eu costumo dizer isso para as pessoas. Você não precisa olhar para mim para se sentir motivada. Você já chegou até aqui. Então, você certamente já venceu muitas lutas. Você certamente já passou por dias muito difíceis, mas nenhum deles te matou. Então, não é o problema que você está passando agora que vai te matar. Por mais que seja doloroso, por mais que esteja doendo, por mais que seja o maior de todos que você já passou até aqui. Mas não é ele que vai te matar. Ter essa consciência já te tira desse lugar, já te tira do leito ali, onde o seu corpo quer ficar, sua mente quer te levar para lá, quer te deixar ali, te manter ali. Então, não se demore nesse lugar. E o que me move é isso, se eu já cheguei até aqui, eu posso mais. Então, o sentimento de eu posso, porque eu já cheguei até aqui, e também a consciência da minha identidade. Porque, veja, não tenho como desassociar a parte espiritual. Então, entender que eu sou filha de um rei, logo, eu sou herdeira de um trono. Então, eu tenho uma coroa, eu tenho uma herança, eu tenho acesso a tudo isso. O que é que eu preciso fazer? Porque eu acredito que o problema de muita gente está em esperar que caia do céu. E não vai cair. Tudo tem um preço e é fruto de trabalho duro. Né? Você é um exemplo muito claro disso. Todos os êxitos que você logrou, e são tantos, eu acompanhei tantos dele nos últimos anos, e quanto você trabalhou, quanto suor. Eu gosto muito de Brené Brown, porque ela traz uma analogia perfeita sobre a arena. Né? Onde tem mais gente, na arena ou na arquibancada? Na arquibancada. Por quê? Porque poucos têm coragem para estar na arena encarando os leões. Verdade. E aí o que acontece com quem está na arena? Vai para o pódio? Vai, mas antes de ir para o pódio, ela muitas vezes caiu ali com a cara no chão. Verdade. E teve que se levantar, enxugar o suor, enxugar o sangue, porque já vinha outro leão do outro lado. E o papel de quem está na arena só são dois. Ou vaiar, criticar, apontar, que é o papel de quem está na arena. Ou aplaudir. A maioria aponta, vaia, critica, porque está lá. Agora, essas pessoas que estão fazendo isso gostariam mesmo de estar na arena. E por que não estão? Porque não têm coragem. Então, são poucas pessoas que têm coragem de estar na arena, exposta. Você também está exposta ali, todo mundo está te olhando. Você está vulnerável. Só que vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, é de coragem. Então, você está ali e dizer, olha, aqui está doendo, o leão me pegou aqui, mas você enxugar a lágrima, enxugar o suor, o sangue e continuar. Vitimismo não cabe na Não sua cabe. vida. Odeio vitimismo, inclusive. Odeio gente vítima. Odeio vitimismo. Odeio. Tenho, assim, pavor, me dá coceira. Não, a gente não. Porque, veja, é uma escolha. Você pode ser o vítima, o coitadinho. Você pode dizer, peraí, o que eu vou fazer com isso? Eu vou passar por esse lugar. Não quero ser a vítima aqui, a coitadinha. Eu quero ser a vitoriosa. Sabe? Eu quero ser aquela que vai subir no pódio. E não subir sozinha, porque a história não acaba em mim. A história não acaba na Gilmara Gonçalves. Essa outra. Essa daqui. A história não acaba na gente. Quantas pessoas olham para a gente, mulheres que venceram? No meu caso, que venci até aqui, mãe, divorciada, com 2 filhos, que vai para a grande cidade, a maior capital da América Latina, quiçá uma das maiores do mundo. Do mundo, metrópole. E vence nesse lugar. Essa história não acaba em mim. É para dizer para você, para todas as pessoas que estão nos assistindo, ou que alcançaram, que a minha voz alcançar, para dizer que se eu conseguir, você também pode. Isso eu poderia chamar de um legado seu? Ou você quer especificar mais que legado você quer deixar? Porque tem a Sofia, tem o Richard, mas tem todas essas mulheres aí, homens, que estão vendo essa Gilmara que a gente está apresentando aqui e que está mexendo com a vida dessas pessoas. A gente nunca sabe o que a nossa história vai causar no outro. E quando você pensa na sua vida, nas metas, no planejamento, que legado você quer realmente que fique registrado como a Gilmara Gonçalves? Um legado de coragem, Gil, de que sem coragem para furar a bolha, você não vai acessar o extraordinário. Então, tenha coragem. Vai ter o dia ruim, vai ter o dia ruim. A vida não é um moranguinho, não é. Vai ter o dia do limão, vai ter o dia difícil, mas com coragem, coragem para romper, coragem para furar essa bolha e descobrir
que o extraordinário está justamente do outro lado. Então, o legado que eu quero deixar é esse de coragem, fúria bolha. Futuro. Como você Ai, enxerga o futuro? Não poderia deixar de perguntar. muita expectativa, muitos sonhos. Assim, eu entro esse ano muito animada, com muita expectativa. É o meu ano, um ano totalmente de colheita de frutos. Eu tenho visto o favor do Senhor me perseguir e tenho recebido coisas que eu passei muito tempo de joelho pedindo. Eu paguei altos preços. Então, é um ano de sorrisos. Ai, que O lindo. futuro é leve. Sorrindo para você. Sim. Isso é muito bom. E assim, como você se enxerga a partir desse futuro lindo que está chegando e não foi de graça? Ele foi algo que você plantou. Como você enxerga quem não consegue? Qual mensagem você deixa para quem não consegue enxergar um futuro leve? Porque você está pesada. Quem não consegue enxergar um futuro leve é porque está carregando muitas pedras na mochila. Além do seu peso, você ainda carrega pedras na mochila de outras pessoas, carrega pessoas nas costas, quer resolver o problema. Vai primeiro se curar. É passo número 1. Vá se curar. Você precisa estar leve. Porque a mudança nunca vem do externo para o interno. Nunca é do coletivo para o individual. É sempre do individual para o coletivo. Primeiro é sobre nós. Então, quando a gente se cura, a gente se limpa, Deus não fez ser humano com alço de mochila, então já tira. Tira pessoas que você carrega, tira as pedras, tira as mochilas, só está você. Consequentemente, você está mais leve. Entendi. Né? Então, mais leve, você consegue subir essa montanha. Vai cansar? Vai cansar, mas você vai cansar menos do que se estivesse pesada e ainda carregando uma mochila cheia de pedras. Se você pudesse deixar uma mensagem para Gilmara do passado, não para essa daqui, que graças a Deus está aí maravilhosa, esperando um futuro de alegria, porque merece. Que mensagem você deixaria para aquela Gil, lá do passado? Olha, se eu pudesse chegar para ela hoje, eu ia puxar ela desse lugar e mostrar para ela que existe esse mundo. Porque, veja, disseram tantas mentiras para ela e tudo que é dito para a gente sobre um forte impacto emocional ou durante um grande espaço de tempo vira uma verdade. Só que a única verdade é aquela que Deus diz sobre nós. Então, eu absorvi muito isso de que não era possível, que eu não conseguiria. E hoje, quando eu piso em terras novas, agora falando de geografia, quando eu acesso o mundo, quando eu acesso situações que o dinheiro me leva, que é fruto do meu trabalho, eu veja, um dia me disseram que eu não conseguiria nem ter vida. E eu estou aqui com um filho de 24, um de 14, quanta coisa eu acessei, tenho acessado e vou acessar. Sim, é só o começo. Ai, que bom. Todos os dias eu acordo e hoje é day one, dia 1, é só o começo. Ai, conseguimos um grande feito, beleza, vamos celebrar, uau, incrível, gratidão, mas é só o começo. Estamos terminando o nosso podcast. A Gil, além de tudo que vocês viram aqui, como vocês que me acompanham sabem, a Gil é fundadora, né, junto com o seu filho, Sim. né, da Gênesis. É chique, ela é do mundo totalmente diferente do meu nessa parte. O que nos diferencia nessa parte é Gênesis Global Tech. Explica um pouquinho para o pessoal, para eles entenderem. Gênesis é uma empresa de tecnologia, então a gente hoje não está limitado só a Gênesis. Estamos iniciando agora no ramo de saúde também, tecnologia para a saúde. Então, tecnologia, inteligência artificial para facilitar realmente a vida das pessoas. Tá vendo, gente? Tema super atual, vai ter que voltar. Vou ter que voltar. Depois para falar disso. A Gil, ela é graças a Deus, a sua vida inspiradora, vencedora. E tem muitos papéis, tem muitas Gilmaras, né? Em vez de só nós duas, não. Tem muitas Gilmaras dentro de você. Eu faço questão de convidar novamente para você vir, para a gente explorar o universo que tem aqui de uma mulher vencedora, inspiradora, uma empresária, uma empreendedora, uma escritora, uma palestrante, uma jornalista, é muita coisa. E eu convido de novo para você voltar. Agora, deixe uma mensagem, primeiro para mim, depois para quem está nos ouvindo. De Gilmara para Gilmara. Gilmara para Gilmara. Gil, é só o começo.
tudo que você já fez até aqui é só o começo do que Deus tem para você. Essa frase é Então, muito boa, é só o começo, é que só ela o começo. inspira, né? Sim. A minha mensagem é que tudo que você achou que seria o teto, que você achou que se você alcançasse aquilo, você teria chegado no teto, seja apenas o piso. Ai, que lindo. A base de lançamento para o que você vai alcançar. Ai, obrigada. E para os nossos amigos que estão ouvindo, um resumo, né, de tudo que você é e o que você quer deixar para essas pessoas como se fosse um legado mesmo, que vai nos ouvir. Qual é a mensagem final, né, desse nosso podcast? Gilmara pode Gilmara, falar. posso falar. E a gente fala, né? A gente fala demais. Passou que a gente nem viu. Sim. Eu diria isso, que pare de olhar para as cadeiras vazias, pare de olhar para tudo que não deu certo, comece a olhar para o que deu certo até aqui, porque isso já vai te trazer energia, já vai mudar a sua frequência vibracional, já vai te colocar num lugar de uau, eu já fiz. No dia que estiver ruim, olhe para os momentos uau, olhe lá para tudo que você já fez, que você diz uau. Abra seu álbum de fotos do celular, olhe os momentos uau que você já viveu, porque isso vai te dar, sabe, combustível para você avançar. Pare de ser vitimista. Você não nasceu com osso de mochila, não precisa carregar ninguém nas costas. Tire essas pedras e avance. Se acolha, seja a sua prioridade. E lembre-se, é sempre só o começo. Ai, que linda, adorei. Gil, obrigada. Eu te agradeço, Ó, gente, amiga. se uma Gilmara pode, imagine duas. Pode muito mais. Obrigada. Até o próximo episódio de Gilmara Pode, se Deus quiser. Faltou uma coisa, mas simples. Siga nós na rede social. A senhora vai fazer mais um. Siga nós na rede social. Aí pede pra ela falar a rede social dela também. Que é a Ah, mesma, verdade. Vamos finalizar Não, diferente. Então, vamos lá. Pode ir? Para que ponto que eu vou? Não, só direcionar. Siga na. Gilmara, a senhora vai. Gilmara, Ah. deixa sua rede social aqui pro pessoal seguir. E quando Vai você ser, postar- vai ser como isso aqui nas redes? Vai entrar? Instagram. Tá. Então vamos lá. O meu vai ser Gilmara Gonçalves Oficial. O dela também. O seu também é? Não é? Underline. Você pede pra ela primeiro e depois fala assim: não deixe de seguir a minha também. Ok? Tá bom. E para você que gostou de duas Gilmaras que incomodam muito mais, a gente vai deixar nossas redes sociais o pessoal ver que é tudo verdade que a gente falou aqui, viu? Porque parece até que não é, né, E Gil? o melhor, Gil, é que basta a gente dizer praticamente uma rede social que é o mesmo. @Gilmara Gonçalves, __. O meu Gilmara Gonçalves Oficial. Não confunda, mas se confundir não tem problema nenhum. De todo jeito vai encontrar uma das duas. A gente vai ficar muito feliz se você for lá, entrar e acessar e conhecer um pouco mais da Gilmara Gonçalves, que é amiga da Gilmara Gonçalves, e que, muito mais que amiga, que é uma pessoa vencedora que pode te inspirar a sua vida.